Olá a todos e bem-vindos ao podcast nessa sexta-feira, 7 de março, na nossa primeira edição do dia. Hoje vamos mergulhar no debate que está fervendo em escolas do mundo inteiro. É verdade. A proibição de celulares em sala de aula. É um tema que realmente está dando o que falar. A gente vê pais e educadores preocupados com a distração ou o cyberbullying. Mas, ao mesmo tempo, tem essa necessidade de preparar os alunos para um mundo cada vez mais digital, né? Essa tensão toda que torna um debate tão interessante, né? Para começar, Amara, vamos focar na questão da distração. A Unesco, por exemplo, apontou que um aluno pode levar até 20 minutos para recuperar a concentração depois de uma distração digital. Você já parou para pensar no impacto que isso tem no aprendizado? É como se a cada vez que o celular vibra, você perdesse 20 minutos de aula. Exatamente. É como se a cada notificação o cérebro precisasse reiniciar todo o processo de concentração. Imagina o desafio que isso representa para os professores, que precisam de alguma forma competir com as notificações das redes sociais. E não podemos esquecer do cyberbullying, que é uma preocupação cada vez maior. Uma pesquisa na Espanha, por exemplo, mostrou que a proibição de celulares nas escolas levou a uma queda significativa nos casos de cyberbullying, e até mesmo em agressões físicas. São resultados importantes que nos levam a pensar, será que proibir o celular na escola é a melhor forma de preparar os jovens para o mundo digital? Ou será que estamos simplesmente mascarando um problema maior? E aí que entram os exemplos internacionais, né? A França e a Suécia são exemplos de países que implementaram políticas de restrição ao uso de celular nas escolas. E os resultados têm sido bastante positivos. A gente vê melhora no desempenho acadêmico, redução da ansiedade entre os alunos. Sim, os resultados parecem promissores. Mas é preciso ter cuidado ao comparar realidades tão diferentes, né? No Brasil, por exemplo, temos um problema sério de exclusão digital. Dados mostram que 73% dos alunos da rede pública não têm acesso adequado à internet em casa. A escola muitas vezes acaba sendo o único ponto de conexão. Proibir o celular nesse contexto pode, na verdade, agravar essa desigualdade. É um ponto crucial, sem dúvida. E isso nos leva a questionar se a proibição por si só é realmente a solução mais eficaz. Fábio Campos, pesquisador da Universidade de Tulumia, argumenta que a proibição pode ser um reflexo de um fracasso social na integração da tecnologia à educação. O que você acha disso? Eu concordo. Simplesmente banir o celular sem oferecer alternativas pedagógicas e investir na formação dos professores pode ser um tiro no pé. A gente precisa ensinar os alunos a usarem a tecnologia de forma responsável e consciente. Afinal, eles vão precisar dessas habilidades no mundo lá fora. Imagina só você estar lá conectado ao conteúdo da aula participando de repente. Toca-se não. E você tocou num ponto muito importante, a necessidade de considerar a realidade da exclusão digital no Brasil. É verdade, né? Proibir o acesso aos celulares em escolas pode, sem querer, acabar aprofundando a desigualdade, principalmente num país onde muitos estudantes dependem da escola para ter contato com a internet. É preciso garantir que essa inclusão digital, que já é tão frágil, não seja prejudicada. Com certeza. A gente precisa pensar em soluções que incluam e não excluam. E aí, como garantir que a tecnologia seja realmente uma ferramenta de aprendizado e não só uma fonte de distração. É o grande desafio, né? Como encontrar esse equilíbrio. Uma das chaves é ter uma abordagem mais ampla, mais holística. Não adianta só proibir, a gente precisa oferecer alternativas. Investir em infraestrutura, capacitar os professores para integrar a tecnologia de forma pedagógica nas aulas. E ensinar os alunos a usar a tecnologia de forma responsável e consciente, certo? Afinal, eles precisam estar preparados para o mundo lá fora, que é cada vez mais digital. Exatamente. Desenvolver o senso crítico, a autonomia, a capacidade de filtrar informações. A educação digital é fundamental e a escola tem um papel crucial nesse processo. E falando em mundo lá fora, vamos trazer o debate para a realidade das famílias. Afinal, a proibição de celulares nas escolas gera reações diversas entre os pais, não é mesmo? Com certeza. Tem pai que apoia totalmente a proibição, vendo como uma forma de diminuir o conflito em casa, de ter mais controle sobre o uso excessivo do celular. Mas também tem aqueles que ficam preocupados com a falta de contato imediato com os filhos durante o período escolar. É compreensível essa preocupação, principalmente num contexto de insegurança crescente nas cidades. A escola precisa estar preparada para se comunicar com os pais em casos de emergência, garantindo a tranquilidade de todos. Mas, por outro lado, será que essa necessidade de contato constante não reflete um pouco a nossa dificuldade em desapegar do celular? Em confiar que nossos filhos conseguem lidar com situações cotidianas sem a nossa intervenção imediata? E essa é uma questão que nos leva a refletir, né? E aí, como encontrar esse equilíbrio entre a necessidade de segurança e a importância de dar autonomia aos jovens? E como garantir que a escola esteja preparada para lidar com essa nova realidade? Acho que o ponto-chave é o diálogo. Escola, pais e alunos precisam conversar, trocar ideias, buscar soluções em conjunto. Afinal, o objetivo de todos é o mesmo: garantir uma educação de qualidade para as novas gerações. E essa educação de qualidade precisa preparar os alunos para os desafios do século XX e que incluem, sem dúvida, o uso responsável da tecnologia. Proibir o celular pode ser uma medida eficaz em alguns casos, mas não pode ser a única solução. Concordo.
Precisamos ir além da proibição, investir numa cultura de uso consciente da tecnologia, formar cidadãos críticos e preparados para o mundo digital. E para isso é fundamental que a escola se modernize e que haja investimento em infraestrutura e em treinamento para os professores. Afinal, estamos falando do futuro da educação, do futuro dos nossos jovens. E esse futuro precisa ser construído com diálogo com a participação de todos os envolvidos. Pais, educadores, alunos, todos temos um papel a desempenhar nessa construção. Falando em desempenho, nosso ouvinte tem um papel fundamental nesse debate. Refletir, se informar, se posicionar. Afinal, o futuro da educação é uma responsabilidade de todos nós. Exatamente. E para contribuir com essa reflexão, que é tal, trazemos alguns exemplos de como a tecnologia pode ser usada de forma positiva na educação. Excelente ideia. Existem inúmeras ferramentas e plataformas digitais que podem transformar a aula, tornando-a mais interativa, engajadora e personalizada. Imagina só usar aplicativos para criar jogos educativos, realizar pesquisas em tempo real durante as aulas. Ou até mesmo fazer uma viagem virtual a museus do outro lado do mundo. É verdade. As possibilidades são infinitas. E o mais legal é que a tecnologia pode personalizar o ensino, né? Adaptando o conteúdo e o ritmo de aprendizado para cada aluno. Imagina um futuro onde a tecnologia ajuda os professores a identificarem as dificuldades de cada estudante e oferecer um suporte mais individualizado. Seria incrível. E não podemos esquecer do papel da tecnologia na inclusão de alunos com deficiência. Recursos como tradutores de línguas de sinais em tempo real, softwares de leitura de tela e plataformas de aprendizagem adaptativa podem fazer uma diferença enorme na vida desses estudantes. Com certeza, a tecnologia tem esse poder de democratizar o acesso à educação de qualidade e criar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e justo para todos. Mas é importante lembrar que a tecnologia é só uma ferramenta, né? O fator humano, a presença do professor, a interação entre os alunos continuam sendo essenciais para uma educação completa e significativa. Concordo plenamente. A tecnologia deve complementar e não substituir o papel do professor. O professor é o mentor, o guia, a inspiração. A tecnologia é um recurso a mais para enriquecer as aulas e turbinar o aprendizado. É isso aí. Chegamos ao final de mais um podcast e espero que a gente tenha conseguido dar uma nova perspectiva sobre esse debate tão importante. A proibição de celulares nas escolas é um tema que pede reflexão, diálogo e, acima de tudo, uma visão ampla que leve em conta todos os lados da questão. E que busque sempre o melhor para os nossos estudantes, preparando-os para um futuro cada vez mais digital, mas sem esquecer dos valores humanos e da importância do contato humano. Lembrem-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 9 da manhã e às 18 horas e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima!